Exatamente sobre essas peculiaridades que eu queria perguntar para a doutora Kazumi. Na sua experiência, tem uma idade, tem um perfil de idade das mulheres? Porque quando a gente se refere, eu vejo que a gente tende a achar que são mulheres mais velhas e que tiveram internalizado esse machismo de milênios, né? Que veio se perpetuando, né? Mas a gente vê que também tem muitos casos de violência envolvendo mulheres jovens. Sim, né? verdade. Que, em tese, essas mulheres, né, também se relacionam com homens jovens, são de outras e outras gerações. Verdade. Tem esse perfil, assim? Tem. Inclusive, eu até pedi um levantamento agora recente do que foi, do que chegou à justiça, do que chegou às delegacias ano passado. E a média das mulheres que sofreram algum tipo de violência, especialmente a violência doméstica e familiar, foi as mulheres que estão na faixa de 25 a 35 anos de idade. Então, são mulheres, infelizmente, mulheres jovens, que passaram por uma situação de violência, mas o que também não me dá a garantia de que são essas mulheres jovens que estão sofrendo violência apenas ou nessa proporção. Sim. Porque, como tu mesmo demarcaste no começo da nossa conversa, é o que chega para o Estado. Mas o que não chega para o Estado é muito mais do que aparece. E aí também coloco uma cifra que ainda é muito mais distante do que chega para o Estado e do que não chega, com relação, por exemplo, à questão dos estupros. A gente sabe que no Brasil nós temos um número muito grande de estupros, mas a grande maioria dos estupros cometidos no Brasil são cometidos dentro de casa. E são praticados contra meninas, crianças e adolescentes dentro de casa, pelos pais, pelos padrastos, pelos amigos da família, pelos parentes, pessoas que têm livre acesso àquela casa, àquela menina, que se aproveitam da oportunidade e vão lá molestar, assediar sexualmente, praticar atos sexuais. Então, assim, se estima que se hoje nós temos assim, números absurdos de estupros que são comunicados à justiça, se estima que isso não seja nem 10% do que realmente acontece. Então, a coisa é muito mais assim brutal. E aí, por isso que eu te coloco, não sei... O que vem à tona é quando acontece alguma tragédia Alguma tragédia. Né? Ou então, às vezes, por exemplo, há um atendimento daquela jovem que sofreu abuso sexual e que foi o jeito a família levar para um posto de saúde, ou então alguém deu conhecimento ao conselho tutelar, e aí foi lá e aí se teve possibilidade de intervir naquela situação. Mas a maioria das que passam por aquela situação, das meninas que passam pela situação especialmente, elas não têm possibilidade de verbalizar aquilo. E, às vezes, inclusive, também há a omissão da própria mãe, naquela situação que vê que o pai, por exemplo, que o padrasto pratica aquela situação, mas ela se omite em tomar uma providência para que aquilo cesse. Como é que a lei toma decisões em relação a essa mãe, doutora? Isso é uma coisa que a gente vê muito rotineiramente nos noticiários, né? Esse tipo de relação em que a mãe ainda não denunciou, ela também poderia estar sendo vítima de violência. Qual é a visão que o Estado tem dessa situação? São situações muito delicadas. Por quê? Porque no estupro a gente não tem testemunhas. Sim. A gente tem só, no caso, se for, por exemplo, uma jovem ou uma adolescente, a gente vai ter o relato dela, um relatório psicossocial do que está acontecendo, e aí, a partir daquilo, com, às vezes, o relato de uma amiga, às vezes o relato de um parente, de alguém que a atendeu naquela situação de violência, é o que se soma, fora o exame de corpo de delito, o exame sexológico para poder verificar se ela realmente sofreu algum tipo de violência. Então, por essa situação, às vezes é difícil identificar que houve, de fato, uma omissão assim, muito latente por parte da mãe, porque quem quer se meter são aquelas pessoas assim, que tiveram conhecimento naquele momento e que falaram sobre o que conheciam, mas não sabem do histórico de omissões, por exemplo, da mãe, que possa subsidiar para que aquela mãe responda criminalmente pelo fato que praticou. Mas se houver provas através de testemunhas ou através do próprio relato da vítima, de que a mãe teve conhecimento, de que ela passou, mas de que a mãe não fez nada, ou então que a mãe mandou ela calar a boca para poder ficar a coisa mais tranquila, aí, no caso, a mãe ela pode responder criminalmente, com certeza. Agora, o problema também para essas meninas, já não basta, por exemplo, ser estuprada, mas eu conversei também com uma delegada também que já trabalhou por lá, ela falou, Kazumi, além disso, às vezes, de fato, essas situações acontecem, e se é numa situação de uma família que é socialmente vulnerável, economicamente vulnerável, ela passa por aquela situação, o pai, o padrasto é preso,
E aí, depois do pai, padrasto é preso, que é aquela pessoa que mantinha financeiramente a família aponta o dedo para a menina e fala, olha, a gente está passando necessidade agora por tua culpa. Porque tu não deveria ter falado o que falou, agora ele está preso, nós estamos passando necessidade, a culpa é tua pelo que aconteceu. Então, assim, ela é duplamente revitimizada nesse tipo de situação. E aí também quero só mais, porque a gente fala de muita coisa, né? Sim, e eu vou puxando. O assunto eu lembrei inesgotável. É verdade. E eu lembrei do que tu falaste. De que, assim, mas será que as pessoas vão acreditar em mim? As pessoas têm extrema dificuldade em acreditar de que aquele fulano de tal, como se fosse, empresário. Não, fulano de tal, não. Uma pessoa, gente fina. Educado, trata todo mundo bem. Não, aquela pessoa jamais, quase nem abre a boca. Ou então aquele meu amigo, meu compadre, ou então aquele que vai ali para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, que eu até dizia assim, queria ter uma família assim igual a dele. Por quê? Porque socialmente ele se apresenta como uma pessoa pacata, uma pessoa de bem, um bom cristão. Então, quando uma pessoa que é de dentro de casa, no caso a mulher, fala, olha, vim aqui falar sobre essa situação porque ele me bateu, porque eu não aguento mais as violências que ele provoca. As pessoas questionam realmente, não, tu não deve estar falando da mesma pessoa que eu conheço. Não porque acredito. Não acredito. Essa mulher está inventando, essa mulher está delirando. O que essa mulher Coloca quer? Logo a palavra da vítima em questão. Não, o que ela está querendo com isso?